Diácono Neto. Queremos pedir aos senhores e senhoras que ouçam a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Aleluia! No livro de João, capítulo 5, versículo 24, a Bíblia registra o texto que diz: na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meus amigos, nós vivemos um tempo em que falamos muito de salvação, e essa palavra às vezes ficou um pouco irrelevante devido ao significado. Quando alguém o livra de um acidente, a pessoa diz: fulano foi salvo. Quando alguém se livra de uma mordida de cobra, alguém diz: fulano foi salvo. Alguém vai a uma UTI e volta para casa, alguém diz: fulano foi salvo da morte. Mas no entanto, a salvação que nós falamos e que a Bíblia alerta o pecador, não se trata de um livramento de algo terreno. A salvação que Cristo oferece refere-se a um livramento de um perigo terrível, que é o inferno, que é a morte eterna. Portanto, o livramento, quando se fala de salvação, está muito além de um certo livramento aqui que nós temos diário das coisas, de algo que nós nos livramos no dia a dia. A salvação em Cristo é um escape que Deus nos dá para nos livrar de uma morte eterna. Por essa razão, Ele envia a igreja e disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo de uma condenação eterna, visto que aqui a vida é passageira, mas a vida real que nós podemos nos preocupar definitivamente é a vida espiritual. Portanto, o texto que nós lemos fala de aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tenha a vida eterna. Observe, meus queridos, que ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus fala na sua palavra, alertando, pode nos livrar de algo perigoso. Todas as vezes que a gente ouve um bom conselho, a gente nos livra de algo perigoso. E a Bíblia Sagrada é um bom conselho. O próprio nome, o Evangelho, significa boas novas de salvação. Portanto, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós temos que ter um coração e um ouvido disponível para ouvir a palavra de Deus. O próprio texto em Salmo 119, versículo 9, diz de que maneira pode o jovem, a pessoa guardar puros os seus caminhos. E o texto responde observando e ouvindo a tua palavra. Somente ouvindo a palavra de Deus, o homem pode se livrar de uma condenação eterna. No mesmo Salmo 119, versículo 105, a palavra também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é luz para os nossos pés. Isso significa que nós podemos andar certo e podemos ter um futuro brilhante na presença de Deus quando vivemos segundo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia ainda nos adverte em João capítulo 8, versículo 51: verdadeiramente, se alguém obedece a minha palavra, jamais verá a morte. É óbvio que todas as pessoas sabem que todo ser humano vai morrer fisicamente, mas aquele que vive na obediência à palavra de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, nunca verá a morte espiritual, porque Jesus veio para dar vida eterna. Meus queridos amigos, a palavra de Deus que pregamos, nós não estamos falando de uma salvação de algo temporário e corriqueiro do dia a dia, mas nós estamos falando do perigo que todo homem corre ao viver dissolutamente esquecido de Deus, porque todo
dia encontrará diante do Senhor para prestação de conta. Por essa razão, a palavra do Senhor para aqueles que querem ser salvos é preciso ser ouvida, para poder o homem viver bem com Deus e livre da condenação eterna. Glória a Deus.